Estamos iniciando mais um Inclusão Social. Essa semana, a novidade aí é, mais uma vez, o político. Gilmar, a sua presença hoje vai até fortalecer, vamos falar de governo federal, de governo municipal, 2012, mas o nosso município vizinho, Patrocínio Paulista, pegou fogo. Mais uma vez, um político envolvido. Isso às vezes deixa a população um pouco triste. Mas, de repente, Gilmar, você pode trazer muita novidade. Confirmado no governo federal, é do grupo da assessoria da presidenta Dilma Rousseff. É uma satisfação ter você aqui de novo, Gilmar. Para mim também, Vergara, é uma satisfação estar aqui na Nova TV mais uma vez, agora nesse novo governo que iniciamos a partir de 1º de janeiro, com a primeira presidenta governando o Brasil. Eu fico honrado de poder dar continuidade ao meu trabalho em Brasília, agora no governo da Dilma. A população de Franca e da região sabe que eu fui para Brasília no 2º mandato do presidente Lula e desde 2007 estou lá, atuando na Secretaria de Assuntos Federativos, trabalhando as relações do governo federal, da presidência da República com estados e municípios. E agora, com a mudança para o governo Dilma, há cerca de 15 dias eu recebi a confirmação da continuidade nesse trabalho e prontamente atendi a esse convite, porque acredito que posso contribuir tanto pelo que nós estamos fazendo lá em todo o Brasil e também por poder ajudar a nossa cidade aqui, a cidade que eu nasci, a cidade que eu tive a honra de governar há 8 anos, e que lá em Brasília agora temos condição de continuar esse trabalho buscando atender a todos esses interesses aí tão importantes para a nossa cidade. Gilmar, houve até uma expectativa, né? O Padilha mudou, o Padilha assumiu a saúde, que você iria junto para o Ministério da Saúde. O que houve? Preferiu ficar com essa relação município-governo federal? Olha, então, o nosso ministro era o Alexandre Padilha, que foi convidado pela Dilma para ocupar o Ministério da Saúde. Então, o nosso ministério agora tem um novo ministro, um novo chefe, que é o ex-deputado Luiz, lá do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Sérgio do Rio é o novo ministro e ele solicitou que a nossa equipe continuasse desenvolvendo o trabalho que a gente já estava fazendo, porque é um trabalho que deu resultados importantes na relação do governo federal com os municípios. Então ele pediu para que a nossa equipe continuasse, E eu achei melhor ficar também onde eu estou, porque nós já estamos desenvolvendo esse tipo de trabalho ali, Então vamos ter condição de continuar acompanhando esses projetos que são de interesse dos municípios, em especial as coisas aqui de Franca, que eu procuro dar uma atenção mais destacada, mas vamos ter um bom relacionamento também no Ministério da Saúde, porque como o Alexandre Padilha agora é o ministro da Saúde, eu tive um contato muito grande com ele, trabalhei junto com ele durante 2 anos, Trabalhávamos de portas assim, trabalhando junto, viajamos muitas vezes em atividades do governo, Agora também no final, na campanha eleitoral, eu e ele tivemos um papel importante, principalmente no 2º turno, nós fizemos um trabalho de viagem, então tem um relacionamento grande com o Alexandre Padilha, que agora é o novo ministro da Saúde. Eu acredito que essa relação que foi possível ser construída por ter ido para Brasília e por já ter passado lá 4 anos, quer dizer, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, ela com certeza será útil para o meu trabalho e acredito que nós vamos poder contribuir aí por esse grau de relacionamento com os municípios aqui da região que nos demandar em Brasília, E você é uma pessoa que sempre nos procura, a Santa Casa de Franca, as Santas Casas da região, as prefeituras, Enfim, todos aqueles que tivermos como interagir aí nesse trabalho de relacionamento. Gilmar, falar da era Lula é desnecessário. Eu acho que o povo brasileiro deu a resposta, dando aí quase que 90% aí de aprovação do governo Lula. Dilma criou uma expectativa. Você acredita que a Dilma
vai conseguir manter tudo aquilo que o Lula deixou, que o Lula plantou para dar continuidade e esse governo continuar no mesmo nível que o Lula deixou? Eu tenho certeza disso. Por que eu falo com ênfase? Porque eu trabalhei lá esse período, nos relacionamos muito com o trabalho que foi monitorado pela Dilma, enquanto ministra, né, da Casa Civil. Ela coordenou o principal programa do governo, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. A Dilma é uma pessoa comprometida, uma pessoa interessada, capaz, muito dedicada, né? Por isso ela vai fazer, já está fazendo um grande trabalho, né, e vai fazer muito. Pelas suas qualidades, mas também porque ela dá seguimento a um governo que realizou muito, um governo de sucesso. Como você disse, o presidente Lula saiu com quase 100% de aprovação. Nós nunca tivemos na história do Brasil um presidente com essa aceitação. Isso é fruto do trabalho que foi desenvolvido. Quer dizer, e nesse trabalho que deu esse cartaz todo para o Lula, a Dilma estava lá, por trás, com mais vários ministros que contribuíram, pessoas que se dedicaram, que trabalharam sobre a batuta e a orientação do presidente Lula, mas que fizeram muito e que conhecem bem todo esse trabalho. E grande parte dessa equipe hoje está assessorando a Dilma. Por isso que eu tenho certeza que, aliada à sua capacidade a seguir esse caminho que já estava sendo trilhado, claro que ela tem o seu jeito de governar, cada um tem o seu jeito, ela tem o seu estilo, não é? Mas ela vai dar sequência nesse trabalho e o Brasil tende, não é, a continuar crescendo, não é? O Brasil é um país que hoje muito respeitado pelo mundo afora, é um país que está estruturado na sua economia, que conseguiu fazer distribuição de renda, é um país que com o PAC está resolvendo problemas e gargalos complicados da infraestrutura do país para garantir o crescimento econômico, e tudo isso está tendo sequência com o PAC 2, que são quase R$1 trilhão, né, dos quais 40 milhões serão destinados para a Franca já para o ano agora de 2011. Então, você vê assim, esses projetos todos que estão em andamento vão continuar fazendo o Brasil crescer, e tudo indica que nós vamos chegar dentro de 4 ou 5 anos como a 5ª economia do mundo, né? Quer dizer, isso não é qualquer coisa, né, para o Brasil, que até pouco tempo atrás estava com o seu crescimento estagnado, né? O presidente Lula conseguiu botar o Brasil num ritmo de crescimento novamente, e a presidenta Dilma vai dar sequência nisso, com certeza. Gilmar, eu comentava recentemente que, no meu entendimento, nos próximos 10 presidentes da República vão lembrar do vice-presidente José Alencar, que com a parceria PR e PT deu certo, foi um grande vice-presidente que ajudou o Lula a governar. A Dilma, com essa aliança, a Dilma não terá mais problema do que o presidente Lula? Olha, todas as ressalvas que você fez em relação ao vice-presidente José Alencar, acho que a grande maioria da população concorda. Ele foi um grande vice-presidente que ajudou muito o Lula. O governo do presidente Lula foi um governo de coalizão, né, quer dizer, com vários partidos, como será o governo da presidente Dilma, está sendo assim também, né? Nós tivemos a vantagem de eleger uma bancada de sustentação maior, tanto na Câmara como no Senado. Então, eu acredito, né, que a Dilma, a princípio, terá mais facilidade por conta de ter mais apoio tanto na Câmara como no Senado, né? E isso é fundamental. Eu espero que ela aproveite essa oportunidade e que nesse primeiro ano, né, consiga aprovar reformas, projetos importantes, dentre eles o da reforma tributária, que é tão cobrado ao longo da história aí no Brasil. Você falou da reforma tributária, Gilmar, e isso chama atenção com certeza no dia a dia. Mas no meu convívio no movimento sindical, dá para pensar o que o Lula fez com o movimento sindical. Tirou as grandes lideranças e foi assessorar o presidente da República. Dá um exemplo aí, o Luiz Marinho, que como ministro acabou sendo prefeito de São Bernardo do Campo. O movimento sindical, a reforma não aconteceu. E acredito eu que os sindicatos do país todo estão sofrendo
por não haver essa reforma. Você acredita que essa reforma vai acontecer no governo Dilma? Olha, o que eu disse para você, as grandes reformas que são necessárias de serem feitas no país, algumas delas o presidente Lula conseguiu avançar, mas ainda temos muito a fazer. Você está falando da reforma sindical, eu falei da reforma tributária, nós temos a reforma política. Como eu digo, assim, costumo dizer, a mãe de todas as reformas, que ela é muito importante de acontecer no país. A presidenta já deu sinais de que vai fatiar esses projetos para conseguir mais facilidade de aprovação. No caso da reforma tributária, ela já anunciou um projeto que está sendo elaborado de diminuir os encargos da folha de pagamento, reduzir, né, gradativamente os impactos da folha de pagamento para estimular a criação de novos empregos, né? É uma forma de se diminuir a carga tributária, que é uma demanda que é apresentada constantemente, principalmente pelo setor empresarial. A presidenta já sinalizou com isso e deve apresentar essa proposta. Agora, além dela, como eu te disse, tem essas outras reformas. É preciso não só vontade política do presidente, ou da presidenta agora, né? Mas também é importante a mobilização da sociedade, é importante as pessoas, né, interagirem com essas demandas importantes de reformas no país, porque senão elas ficam só dependendo da vontade e da disposição do legislativo em aprovar. E nós sabemos que muitas vezes o legislativo também tem que ser provocado pela sociedade. A reforma política não anda no país porque muitas vezes esbarra em interesses lá dentro do Congresso. A reforma tributária não anda no país porque esbarra em interesse dos governadores, alguns estados que entendem que com a reforma tributária vão ser prejudicados. Nós precisamos encontrar esse denominador e eu acredito que a sociedade tem um papel importante nesse aspecto, né, de promover grandes debates e discussões que ajudem, porque senão você fala da reforma tributária só a hora que tem que fazer uma grande campanha no país, né, e aproveitar esse momento do começo do governo, da maioria no Congresso, para aprovar esses projetos que são importantes para o crescimento do país. Todos esses que eu falei aqui, tanto a reforma sindical, como a política, como a tributária, vão ajudar, né, são marcos que vão garantir, né, um ambiente favorável para o crescimento do país. Gilmar, nós vamos para um breve intervalo e eu quero deixar a seguinte pergunta. Você falou de 40 milhões para o município de Franca ou para a região. Eu gostaria que você, no segundo bloco, desse um panorama para onde será destinado esses recursos. Muito bem. As personalidades de expressão da sociedade francana e as grandes festas você vê aqui no programa Gente Notável. Todas as terças-feiras, 22 horas, pela Nova TV. Moda Hoje, seu mais novo site de compras. Você a um clique da moda. Escritório Santa Rita. 35 anos de dedicação, excelência e tradição em qualidade e ética profissional. Recentemente, conquistou o certificado do Programa de Qualidade das Empresas Contábeis, após cumprir um amplo programa de treinamento. Com esta certificação, o Escritório Santa Rita se mantém em destaque em seu segmento profissional. Escritório Santa Rita. Respeito e qualidade que Franca procura e merece. Especializado nas áreas contábeis, consultoria e processo de aposentadoria. Escritório Santa Rita.
de Bom, aos sábados ao meio-dia, aqui na Nova TV, no Canal 9. Estamos de volta nesse segundo bloco. Gilmar, eu deixei no ar essa grande pergunta. 40 milhões de investimento em Franca. Dá para descrever aonde será investido esse recurso? Sim. Primeiro é importante ressaltar que acho que na história de Franca nunca aconteceu de um município receber num único ano recurso do governo federal dessa monta. Digo isso porque quando eu estava na prefeitura nós tínhamos portas fechadas em Brasília. Durante o meu mandato nós não tínhamos um deputado na cidade e também o governo federal naquela época não tinha os recursos que tem hoje, né? Não tinha um programa como o PAC. Hoje, graças a esses programas todos existentes no governo federal, nós tivemos a possibilidade de conseguir esses 40 milhões agora para a Franca para ser aplicados em 2011. Nós vamos ter recursos para drenagem, vamos resolver aquele problema lá da Vila São Sebastião, córrego Engenho Queimado, 19 milhões para fazer drenagem, tirar todas aquelas famílias que estão em área de risco. Veja, hoje o grande debate é essa questão, né, das pessoas que moram na beira dos córregos. Eu, quando estava na prefeitura, Vergara, lembro que a primeira atividade minha como prefeito, em 2 de janeiro de 97, foi socorrer famílias em área de risco, uma grande chuva que deu naquela ocasião. Nós remediamos a situação, porque não tínhamos o recurso para executar a obra que vai ser executada agora. Graças ao governo federal, está chegando 19 milhões para tirar aquelas famílias da beira do córrego, levar para um local seguro, são 120 casas, e ao mesmo tempo nós vamos ter construído ali um novo canal, né, para resolver o problema daquele córrego. Conseguimos recursos para 2 unidades de pronto atendimento. Você sabe o que significa isso? São unidades básicas de saúde para atender emergência, né, unidades de pronto atendimento, uma na região leste, outra na região oeste da cidade. A prefeitura vai receber recursos para construir e para manter, o que é mais importante, que é a despesa de custeio, que você sabe que é a chamada UPAs. Que é as UPAs, as unidades de pronto atendimento. Então, isso é parte dos recursos desses 40 milhões. Depois tem dinheiro para pavimentação, tem recurso para construção de 2 escolas, mais uma unidade básica de saúde, né? Isso tudo é a primeira etapa do PAC. Nós vamos ter mais 2 etapas de seleção, uma para 2012 e a outra para 2013. Portanto, a cidade vai ter oportunidade, em outras ocasiões, de apresentar seus projetos. E mesmo quando a cidade não tem o projeto, eu não estou falando só de Franca, porque isso vale para o Brasil inteiro. Nós estamos liberando recursos para o município executar o seu projeto. Porque o custo de uma obra grande, o projeto tem um custo elevado. E você não pode liberar recurso se você não tiver o projeto. Agora, tudo isso só acontece se tiver a vontade da prefeitura. Então é importante o prefeito, né, estar sintonizado com isso e acompanhar essa situação. Gilmar, hoje os jornais, os grandes jornais de São Paulo, colocavam uma reclamação do representante nacional dos prefeitos, dizendo que houve corte nos repasses e que eles deixaram de receber 37 bilhões. Da sua época, prefeito, para hoje, os municípios estão ganhando mais? Não tenha dúvida, todos os indicadores demonstram isso. Os municípios saíram de 13% do bolo tributário nacional em 2003, de tudo que era arrecadado no país, 13% ficava com os municípios. Hoje nós já estamos chegando em 19%. Agora você me pergunta, é necessário mais? Eu acredito que sim. Até porque as pessoas vivem no município, a vida acontece no município, as respostas aos problemas têm que ser dadas muitas vezes pela prefeitura, né? Então é preciso ter mais recursos, mas o governo Lula trabalhou nesse sentido e a presidenta Dilma, não tenho dúvida, que vai continuar nessa linha. E falo isso sem sombra de dúvidas. Hoje é muito mais fácil ser prefeito do que na minha época. Porque prefeito na minha época não ia a Brasília porque não tinha recurso naquela época para os municípios. Esses problemas que eu estou citando aqui existiam lá atrás, mas que capacidade que o município tinha de resolvê-los com poucos recursos e mesmo sem a ajuda do governo. Não adiantava você apresentar projeto. Essa área a área do Dermínio aqui de Franca, a área da Vila São Sebastião, tudo isso nós mandamos projeto para Brasília.
nem resposta recebíamos. Hoje não. Mesmo o prefeito Sidney não tendo ido nenhuma vez em Brasília me procurar, não participou de nenhuma reunião do PAC que nós organizamos, ele enviava representantes. Mesmo assim, eu trabalhei lado a lado com a nossa equipe lá para aprovar esses projetos para Franca. Hoje, por isso que eu te digo, hoje é mais fácil ser prefeito, muito mais fácil do que era na nossa época. Eu não estou dizendo que seja mamão com açúcar, porque de fato governar uma cidade não é isso. Tem muitas dificuldades e mesmo hoje nós temos ainda muitas dificuldades. Vai ser assim e é assim em qualquer lugar do mundo. Agora, a situação hoje é bem mais tranquila do que era na minha época, não tenha dúvida. Nós pagamos um preço alto por governar a cidade num momento de muita dificuldade e muitas vezes somos incompreendidos até hoje porque as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação de conjunturas, né? Acha que tudo era igual e que muitas vezes as coisas não aconteciam por incompetência, incapacidade gerencial, ou seja lá o que for, entendeu? O forte de tudo naquela época era que o município tinha muita dificuldade de recursos próprios e não tinha porta para bater. Esse é um detalhe importante, não tinha porta para bater. Hoje o município, além de ter mais dinheiro, tem porta para bater, basta chegar, muitas vezes não precisa nem bater na porta porque ela já está aberta para atender. Essa é uma diferença do governo Lula e da presidenta Dilma do que era no passado. Você pode conversar com qualquer prefeito de bom senso, vai te dizer, com certeza vai reafirmar o que eu estou dizendo aqui. A minha colocação seria do relacionamento do prefeito de Franca, ou do nosso executivo aqui, com o governo federal. Mas praticamente você disse, se o prefeito não fizer a participação ou a parte dele, esses 40 milhões fica difícil de ser aplicado em Franca. Claro, porque tem que ter sequência de aprovação dos projetos agora e início das obras, contratação das empresas e tudo. Eu espero que o prefeito tome todas as medidas necessárias e estarei em Brasília à disposição para qualquer esclarecimento, dúvida, para resolver alguma dificuldade que surgir no meio do caminho, porque eu tenho o maior interesse que isso se torne realidade em Franca, porque eu sou de Franca, sei das necessidades do município e sei que essas obras, se forem realizadas, vão melhorar a vida da população. E esse é o objetivo pelo qual o governo da presidenta Dilma trabalha, foi assim que o Lula trabalhou. Melhorar a vida das pessoas, independente de cor partidária, se o prefeito é do PSDB, do DEM ou do PT. O importante é que ele apresentou um projeto bom e esse projeto será colocado em prática. E basta pesquisar com os prefeitos do PSDB pelo Brasil afora, como é que é o tratamento deles com o governo Lula, vocês vão ver que eu não estou aqui falando bobagem. Gilmar, uma outra coisa, falando em município, terminou a eleição presidencial, governador, deputado estadual e federal, começa a se desenhar 2012. Já se ouve em Franca que já tem candidatos trabalhando para a sucessão do prefeito Sidney Rocha. O PT, como que está trabalhando isso? Veja, que tenha, eu acho que os partidos não fazem mais do que a sua obrigação de começarem a trabalhar, uma vez que daqui a 2 anos nós teremos a mudança na administração municipal. Então é salutar que os partidos se organizem, que apontem, comecem a fazer os estudos daquilo que vão apresentar para a cidade, não é? E também comecem a discutir os seus candidatos. Isso é natural num processo democrático. O PT sempre fez isso e continuará fazendo. O PT sempre participou de todas as eleições municipais, desde 82, quando o partido foi fundado, até hoje aqui em Franca nós nunca ficamos nenhuma eleição sem apresentar os nossos candidatos. E eu acredito que o PT deve desenvolver essas ações nesse ano, para que em 2012 tenha o seu candidato aí que vai representar o partido no processo de eleição municipal. Gilmar, se fala muito em aliança. Você foi prefeito, pode se chamar de chapa pura. Prefeito do PT, vice do PT. Isso caminha para acontecer novamente? Olha, eu só fui prefeito puro sangue porque ninguém queria fazer aliança com nós. Tentativas não faltaram de ampliar o nosso governo, de trazer outras forças políticas, mas eles sempre colocaram a gente num segundo plano e sempre desdenharam do PT. Achava que a gente não tinha chance, né? Os nossos adversários,
partidos que podiam ter feito alianças com o PT não fizeram. Então, muitas vezes, com aquela imagem, o PT quer ser só ele governar, lançou chapa pura, prefeito e vice. Não foi porque nós buscamos isso, nós buscávamos outra coisa, mas não foi possível, então nós tivemos que disputar tanto a primeira como a segunda eleição com chapa pura, né? Nós sempre buscamos ampliar, até porque eu acho que para você fazer um governo municipal, se você puder ampliar as forças políticas, desde que seja com base em programas, não de forma fisiológica, né, mas com base em programas, em interesses de fato da cidade, em debates que atendam o interesse da cidade, eu acho que isso é da democracia, isso acontece em todos os países, né? Nós temos que fortalecer os partidos têm que ter as presenças com base nos programas e não para atender interesse particular, né? Porque quando é para atender interesse particular, né, aí a situação é mais complicada. Mas veja só, nós estamos falando de desenho para 2012. Parece que desenha aí que no PT tenha Gilmar Dominici com Cassiano ou vice-versa, Gilmar Dominici com Gilson Pelizar ou vice-versa. Isso é possível acontecer. Pode ter alguém, Gilmar Dominici não tem nada sinalizado nesse sentido. Não tem. Eu estou em Brasília trabalhando no governo federal e não faz parte do meu horizonte de curto prazo disputar a eleição em Franca, entendeu? Não que eu não queira um dia ser prefeito novamente, dizer que dessa água jamais beberei, não é isso, seria uma estupidez da minha parte fazer um comentário dessa natureza, até porque eu tenho condições políticas, tenho idade e acredito que tenho experiência, principalmente agora, né, vivendo toda essa experiência de Brasília com muita facilidade. Se eu fosse prefeito hoje com todas essas condições, acredito que teria condição de fazer um mandato importante, um mandato, não que o nosso não foi, mas era uma conjuntura diferente, muito complicada. Hoje seria mais fácil, mas não está no meu horizonte de curto prazo disputar a Prefeitura de Franca. Estou dizendo isso porque normalmente as entrevistas, você sai no jornal, sai um boletim do partido, alguma coisa, as pessoas já começam a pensar, o Gilmar já tá se movimentando para ser candidato. Não estou me movimentando para ser candidato. Eu estou iniciando uma outra atividade, no meu segundo mandato lá em Brasília, né, ocupando um cargo de confiança no governo da presidência Dilma, e por enquanto o que está na minha cabeça é isso. Gilmar, nós estamos caminhando aqui para o final desse segundo bloco. Eu queria deixar aqui à sua disposição do governo federal, tão logo esses recursos forem liberados, para que nós divulgaremos aqui para a nossa população, para que ela entenda que o governo federal está fazendo essa liberação. Se não vem para Franca esse dinheiro, as coisas que podem acontecer fora da nossa tela. Isso. Mas nós vamos estar à disposição. Queremos agradecer eu agradeço você e o governo. Vocês mais uma vez. Hoje eu tive uma reunião com os 2 vereadores do PT, né? Passei para eles todos esses recursos que foram encaminhados e pedi para que eles também auxiliem no acompanhamento dos encaminhamentos que a Prefeitura vai dar para esse recurso de fato se tornar realidade no município. Porque por enquanto ele está liberado. Para ele ser utilizado, tem um processo daqui e eu espero que tanto a Prefeitura como a Câmara acompanhem a sociedade, porque, como eu disse a você, não é brincadeira. 40 milhões de reais, eu gostaria de ter tido essa oportunidade de conseguir isso, e nem nos 8 anos eu consegui 10% desse valor. Somando os 8 anos nossos na Prefeitura, nós não assinamos convênio com o governo federal, nem próximo de 10% do que nós estamos conseguindo em um único ano. Então, é uma oportunidade de ouro que deve ser aproveitada, até porque, concluindo, se você não utilizar bem esse dinheiro agora, você tem dificuldade para conseguir as novas etapas, né, que vão, provavelmente, a Prefeitura deve apresentar em outras ocasiões de seleção. Então, se não comportar bem agora, utilizando bem o dinheiro, isso é um critério no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, para liberação de outros recursos. Estou à disposição e agradeço mais uma vez à Nova TV e a você, Luiz Vergara, a oportunidade de falar com a população de Franca. Gilmar, mais uma vez obrigado, e na próxima semana estaremos de volta com mais um Inclusão Social.